Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, estamos começando mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido com a parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 19h30, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Esse é o programa de número 23. Esse 23º programa pode também ser comentado no YouTube, no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião. Este é um programa produzido, como dito, entre a Universidade e a Câmara, com o firme propósito de ajudar na popularização da ciência, levando temas de interesse da sociedade que são comuns nas universidades ou em toda a sociedade. Hoje nós recebemos aqui o professor Stefano. Stefano, tudo bem? Tudo bom, professor Josvaldo? Boa noite. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui novamente na nossa bancada. E para a nossa entrevista da semana, receberemos o Leandro Piscinati. Leandro, tudo bem? Tudo bem, boa noite, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos aos nossos destaques da semana. Começamos pelo Stefano. Pois bem, eu vou falar hoje sobre um destaque que repercutiu aí na mídia essa semana, que é a respeito da Angelina Jolie, né? Que ela acabou tirando, extraindo os ovários depois de saber que ela teria um risco elevado de desenvolver câncer. Então, assim, como a repercussão foi bastante alta, eu acabei ouvindo, acho que em 3, 4 dias a notícia umas 5 vezes, lendo no jornal. O motivo foi até por conta da repercussão, e como poderia ser, né, alguns motivos também, às vezes, de piada. Mas, na verdade, a situação, o caso, ele é importante. Eu acho que é importante citar, porque ela, na verdade, tomou essa iniciativa de fazer essa divulgação e porque ficou constatado que ela teria essa chance de desenvolver a curto prazo o câncer no ovário. Na verdade, já estava com o ovário inflamado e ela perdeu a mãe até recentemente. Recentemente não, cedo. A mãe, a tia e a avó, todas elas de câncer de ovário e de mama. Até as mamas, no câncer de mama também, por conta dela ter descoberto que ela já também seria uma potencial, como poderia dizer, ela poderia potencialmente desenvolver também o câncer de mama, ela também acabou retirando as mamas há um tempo atrás. Então, aí tem gente que apoia, tem gente que critica, mas acho que o fundamental a se dizer é que, segundo oncologistas, né, a primeira opção que deve ser fornecida à mulher, ela é a cirurgia. Já que existem casos de diagnóstico da potencialidade desse câncer vir a ser desenvolvido, e a certeza ela acaba variando, né, a probabilidade da pessoa vir a desenvolver o câncer não é de 100%, mas oncologistas no mundo inteiro acabam falando que a cirurgia, na verdade, acaba sendo a medida preventiva e o correto para se fazer. Então, independente das repercussões, independente das piadas, num primeiro ponto deve ficar claro que Angelina Jolie, ao divulgar, na verdade, ela prestou um serviço para a população, acabou, apesar de toda a repercussão positiva ou negativa, ela acaba informando, ajudando a mulher, e o importante que deve ficar disso é que a mulher, como existem meios de prevenção, né, ou testes que acabam verificando se o câncer ele pode vir a acontecer ou não, é importante que a mulher ela procure o seu médico, faça os testes e converse, né, seja orientado da melhor maneira possível para vir a fazer um tratamento ou a cirurgia, né, no caso. Então, essa colocação foi feita em função disso, mais em relação ao esclarecimento para a mulher. Na verdade, com esse avanço da ciência, talvez exista uma certa discussão em relação à postura dela, por conta de ser um fato novo, né? Mas com o avanço da ciência, esse tipo de medida vai se tornar cada vez mais aplicada do ponto de vista preventivo, para que se possa fazer algum tipo de controle em relação a esses problemas que acometem as mulheres com muita frequência, né? Muito provavelmente isso vai avançar cada vez mais, tá certo? Tá certo. Muito bem, o meu destaque da semana eu gostaria de falar sobre 2 temas, alguns temas aqui já vêm nos incomodando ou nos
acontecendo conosco muito recentemente, que é o aumento do dólar, né? O aumento do dólar, para todos nós, aquele que está em casa nos assistindo, é também atingido pelo aumento do dólar. Direto ou indiretamente, não fica só por conta daqueles que viajam para fora do país ou que compram produtos importados, está certo? O aumento é bom ou ruim para o país? Há controvérsia. Se nós imaginarmos o aumento do ponto de vista de um curto prazo, para aqueles que exportam é interessante. Porém, a médio e longo prazo, esse aumento pode ser desinteressante à medida que, por exemplo, se o sujeito plantou soja, um agricultor, ele está vendendo soja agora a um preço que é uma commodity, a um preço interessante para ele. Porém, ele vai plantar em outubro. Se ele for plantar em outubro, ele vai comprar os insumos caros, e aí o benefício que ele teria obtido, ele vai acabar equalizando, vamos dizer assim. Então, isso é algo que pode ser sentido positivamente pelo país como um todo, no primeiro momento. Num segundo momento pode ser negativo. Mas por que o dólar subiu tanto, né? Existem basicamente duas questões ditas pelos especialistas. A primeira delas é que os Estados Unidos voltou a crescer com muita força e isso fez, nessa recuperação americana, com que muitos dos investimentos fossem novamente atraídos para aqueles países e aí a sua economia muito forte fez com que o dólar aquecesse juntamente com isso. E o segundo aspecto é a crise política e econômica que nós temos no Brasil. O dólar subiu no mundo inteiro, mas no Brasil subiu muito mais. Essa que é a verdade. Então, parte desse aumento do dólar que nós temos aí seria pelo crescimento americano e a outra parte seria pela crise econômica e política que o Brasil vive. E quanto vai ficar o dólar e até quando ele vai subir? Essa é uma pergunta das mais difíceis de serem respondidas, né? Mas existe uma tendência dita pelos especialistas, e aqui que se toma muito cuidado, é só uma tendência, né? Nós não podemos generalizar isso, de que o dólar, na verdade, ele teria um preço por volta de 2,80, levando em consideração só o aspecto do cenário internacional, né? Hoje nós estamos com o dólar na casa de 3,30. Muito bem, esses 50 centavos seria exclusivamente por conta da situação econômica brasileira. Ou seja, se nós tivermos um país que no futuro próximo volte a se estabilizar, esse dólar baixaria. Hoje ele está por volta de 3,30 e isso tem nos trazido algumas complicações, principalmente para aqueles que viajaram recentemente. Alguém aqui viajou recentemente para o exterior, não? Não viajei para o exterior. Recentemente não. Eu acabei vendo, acho que tem uma matéria hoje, né, num jornal britânico que complementa isso. Eu nem esperava que você fosse falar sobre o dólar. Sobre o dólar. Mas, na verdade, eles falam sobre a situação brasileira, a situação econômica brasileira, fala sobre a alta do dólar, né, diz que, na verdade, o que você apresentou, eles também citam que no Brasil acabou subindo muito mais, só que a análise britânica da situação atual do Brasil é assim, é que o Brasil, a situação econômica do Brasil, ela vai melhorar. Mas antes dela melhorar, ela vai piorar. Ela vai piorar num curto prazo aí bastante. Então, até onde esse dólar pode chegar, a gente não sabe. Os britânicos fizeram essa ligação, né, em função até de declarações brasileiras, né, que o problema era reflexo de uma crise internacional. Então é, de fato, reflexo de uma crise internacional, mas também depende de algumas coisas que têm acontecido particularmente no Brasil. E quando o nosso país voltará a melhorar, essa é uma questão. Por fim, o meu destaque da semana quase ia sendo esse tema. Quando nós vamos melhorar? Fica para a próxima, quem sabe no nosso próximo programa. Na nossa entrevista de hoje, que nós não vamos começar agora, só para tirar uma curiosidade aqui, o Leandro trabalha com um produto que depende de coisas que ele traz de fora do país. Seu produto vai aumentar de preço, Leandro? Pois é, professor, essa que é uma questão difícil de ser lidada, né? Os aumentos em matéria-prima ocorrem na hora, né? O dólar mudou, a matéria-prima também muda. A matéria-prima que a gente conseguiria aqui no Brasil também é commodity, então acaba impactando. Então tudo subiu, vamos bem dizer. E nem sempre a gente consegue repassar isso, né, no curto prazo ou no médio prazo. Então a pergunta que fica é essa mesmo, até quando que vai esse dólar nesse patamar, que é complicado de... Como o assunto que nós vamos tratar é muito agradável, vamos dizer assim, não vamos começar com notícia ruim. De repente você vai dizer que o produto vai subir e isso não é muito convidativo para que nós vamos conversar aqui, tá certo? Mas o segundo destaque que eu queria tratar ainda hoje conosco é a respeito do que pesquisou o IBGE
essa semana também, informando que milhões de brasileiros se deslocam, mais de 7 milhões de brasileiros se deslocam em todos os dias de uma cidade para outra para trabalhar ou para estudar. Isso mostrando que no Brasil nós temos grandes arranjos populacionais ou comutação urbana, como eles chamam, comutação urbana. A pesquisa reforça a urgente necessidade de se pensar, já devia ter acontecido, essa aqui é a verdade, no transporte público de qualidade, né? Porque esse é um drama que afeta o país como um todo. Aqui no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos e Sorocaba são os principais arranjos populacionais do estado, sendo que o maior fluxo do país fica entre São Paulo e Guarulhos, com 146 mil pessoas se deslocando todos os dias. Impressionante esses números, porque é muita gente fazendo um deslocamento, acho que de 30 quilômetros aproximadamente, numa dificuldade danada para chegar ao seu trabalho, demorando por volta de 2 horas para chegar e mais 2 para voltar. Mostrou também que 60% da população brasileira vive nos 16,8, apenas nos 16,8 municípios que compõem esses arranjos populacionais. Ou seja, nós temos 60% da população morando em menos de 20% dos municípios, dos 5.570 municípios brasileiros, o que dá uma demonstração de uma distribuição extremamente irregular, mas isso é clássico no mundo inteiro, as pessoas tendem a ocupar grandes conglomerados urbanos, e o que precisa é o poder público, já foi tratado em outras oportunidades aqui, preocupar-se dia após dia em resolver essas questões de locomoção, porque cada dia que passa parece que está pior. Meu querido Stefano, você é uma pessoa que tem problemas com a comutação urbana, não tem? Tenho sim. Acho que em programas passados a gente já chegou a falar sobre a questão da mobilidade urbana, mas esses dados entre municípios eu não sabia, é incrível. E eu acabo locomovendo quase 150 quilômetros todos os dias, considerando ida e volta, né? São 65 quilômetros para trabalhar, para vir, e 65 para voltar. Na verdade, assim, acho que como deveria ser repensado nessa questão da mobilidade urbana, essa mobilidade também intermunicipal seria fundamental, né? Porque esses dados realmente são impressionantes. Impressionantes. A sua salvação é que você não está nos grandes arranjos urbanos, Ainda né? bem, né? Ainda bem, porque não podemos considerar Araras e Mogi pertencente a esse cenário. Sim. Felizmente. Felizmente. Muito bem. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós recebemos aqui, temos o prazer de receber o Leandro Piscinati. Leandro, você é de onde? Eu sou natural daqui de Araras. Natural de Araras. Já faz 2 programas que nós não recebemos ninguém de Mogi aqui. É impressionante isso, né? Praticamente todos os programas tem alguém de Mogi. Se bem que você é de Mogi, desculpa. Sou de Mogi. Poxa vida, então hoje temos de Mogi também. Muito bem, o Leandro fez graduação em Engenharia de Alimentos pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FISEA, da USP de Pirassununga. Fez pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e atualmente trabalha na House Beer, no setor comercial, na área de fabricação de cervejas de chopps. O nosso assunto hoje é sobre cervejas artesanais. O Leandro vem falar para nós sobre esse tema hoje. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Comecemos, o que é uma cerveja artesanal, Leandro? Cerveja artesanal, vamos lá. Tá todo mundo falando, né, professor? Mas nem todo mundo entende. Nem todo mundo. A cerveja artesanal, ela se diferencia das cervejas feitas por grandes cervejarias desde o início, desde a sua concepção. Então, matérias-primas que são usadas, um processo mais longo, sem nenhum tipo de aceleração, sem nada para correr com isso, uma coisa bem natural. E todo o conceito envolvido com a cerveja artesanal, porque ela é uma cerveja com mais sabor, com mais aroma, com mais características que podem ser exploradas do que uma cerveja comum de mercado. Então, desde a fabricação até a hora de beber, é uma cerveja que deve ser tratada diferentemente da uma cerveja de massa. Entendi. Nesse caso, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos uma cerveja onde ela demanda um tempo maior para que ela possa ser produzida e uma atenção maior. Assim, hoje as grandes cervejarias, vamos comparar assim, Pois não. estão muito preocupadas com
aumentar a produção, reduzir custo, e para isso lançam mão de alguns artifícios que, queira ou não queira, impactam no produto negativamente. Tá. Uma das, né, dos pontos principais é matéria-prima. Você falou do dólar, né? Hoje, grandes cervejarias usam muito adjunto. Milho, arroz, cereais não maltados, isso tudo cai bastante o custo e a qualidade acaba Sendo sofrendo impactada. junto. Né? Então, matéria-prima que a cervejaria artesanal usa vai numa linha contrária. É só cereal maltado, são lúpulos específicos, tem um processo de maturação mais prolongado, visando um produto mais arredondado, com um paladar mais agradável. Então, enquanto a cervejaria grande corre com tudo, tenta correr e aumentar a produção, o artesanal tenta fazer um produto com mais carinho, com mais capricho, para a hora que você o colocar no copo, perceber e ver valor, ver que é diferente. Entendi. Você falou das grandes cervejarias, eu não me lembro se foi no comercial do Super Bowl desse ano, uma grande multinacional de cerveja norte-americana fazendo uma provocação, porque lá a cerveja artesanal ela tem um campo bastante grande, mas ela vinculou um comercial dizendo que o fim das cervejarias artesanais elas estavam próximas, que na verdade todo mundo beberia a cerveja deles. Do mercado? E depois, mas assim, a gente sabe que isso não é fato, né? Porque o contrário tem acontecido. Pelo contrário, isso demonstra uma preocupação das grandes cervejarias com uma mudança de consumidor, na verdade, o perfil do consumidor está mudando. Estados Unidos é legal citar, hoje o Brasil vive um reflexo do que aconteceu lá 25, 30 anos atrás. Então hoje no Brasil a gente está começando a ver cerveja artesanal aparecer e começando a entender. Isso aconteceu lá há uns 25, 30 anos. E hoje lá toda a cidade tem uma micro cervejaria. E o pessoal só vai beber cerveja comum em grandes eventos, que é patrocinado pelas grandes cervejarias. Mas no dia a dia o pessoal está bebendo cerveja local, que eles chamam, ou cerveja artesanal. Mas é uma preocupação realmente. Para a gente falar de números, para dar para entender um pouquinho de... Pois não. Como que isso já está influenciando nos Estados Unidos. No Brasil nós somos 200, aproximadamente, 200 micro cervejarias. 200? Artesanais, Um número razoável, né? Um número razoável. Todas elas somadas, a gente produz 0,15% do volume que é consumido no país. 0,15%? Não conseguimos produzir 0,5%, estamos longe disso. Mas a tendência é que em 10, 15 anos a gente chegue, sei lá, a 2%. Essa é uma expectativa. 2% do mercado nacional, a produção das artesanais. Nos Estados Unidos isso está próximo de 10%. 10%? Então as artesanais lá já têm espaço de verdade no mercado, são representativas, né? E muito por conta disso, dessa diferenciação de produto, o americano aprendeu a beber isso já, né? E realmente não tem nada a ver com a cerveja de mercado. Vocês dois já citaram aí que já conhecem, já tomaram. Uma coisa é a cerveja de massa, que é feita para matar a sede, ser tomada bem gelada. Outra coisa é uma cerveja artesanal que tem características específicas, que pode ser harmonizada com comida, então, até com sobremesa, de repente. Então, não é, até a gente brinca, é beber menos e melhor, né? Então, a cerveja artesanal entra nesse campo de uma coisa mais gourmet. Fins degustativos. Fins degustativos, desde escolher um rótulo, né, que agrade, a informação que está descrita ali no rótulo, temperatura, copo, o que harmonizar. Então, a cerveja artesanal está mais essa qualidade do beber do que com a quantidade, né? Pegando um gancho até nessa tua colocação, assim, as cervejarias, as grandes cervejarias, elas produzem um tipo específico de cerveja, né? Agora, as cervejarias artesanais, elas variam esses estilos. Como é que seria essa variação? Podemos entrar nesse mérito, né? O que as grandes cervejarias produzem é um produto tipo Pilsen, né? Que, teoricamente, é denominado como Standard American Lager. É uma cerveja americana de baixa fermentação padrão. Então, você tomar uma de mercado nossa aqui nos Estados Unidos, por mais que seja marca diferente, vai ser muito parecido. Essa é uma cerveja tipo Pilsen, tá? Não é nem a Pilsen original. Mas isso é um estilo só, e realmente elas ficam nessa, porque é uma cerveja de baixa rejeição, quase todo mundo bebe, por conta de pouco aroma, pouco sabor, pouco amargor, então todo mundo bebe, fácil, é prático fabricar isso. As artesanais também tem que ter Pilsen, né? Normalmente é uma Pilsen com mais personalidade, com mais amargor, com mais aroma de lúpulo, mais sabor de malte, mas é uma cerveja leve também, fácil de beber. Esse é um estilo apenas. Temos uma infinidade de estilos aí. Temos cerveja de trigo, conhecida como Weiss, uma
uma cerveja turva, bem aromática. Temos cerveja com perfil torrado, no caso de uma stout, que você comentou que conhece. Então, são inúmeros, tem cerveja bastante amarga, conhecida como IPA. Então, a gama é muito grande, né? Então, tem muito para se aprender ainda. E as artesanais estão nessa linha ainda hoje de mostrar os estilos. Você falou a respeito. Bom, antes, porém, vamos ver uma reportagem que foi feita pela Camila Dias e o Rafael Rocha numa fábrica de cerveja, mostrando todas as etapas a respeito do processo. Vamos ver. Hoje estamos visitando uma cervejaria artesanal e o André vai contar pra gente como que funciona esse processo. Bom, o processo cervejeiro começa então com a escolha dos maltes. Por nosso processo ser artesanal, diferentemente das grandes cervejarias que utilizam também malte, parcialmente, outra parte seria milho, arroz, açúcar, né, que a gente chama de adjuntos. No caso da cervejaria artesanal, a gente utiliza maltes em maiores quantidades e maiores variedades, né, os maltes especiais que a gente chama. Bom, feita essa seleção de maltes, a gente vai moer esse malte e preparar para o processo de cozimento, que é o que está acontecendo aqui agora. Bom, o cozimento são 3 etapas. A primeira é a mostura. Então a gente vai fazer um cozimento a certas temperaturas, basicamente para extrair o açúcar do malte, que é o material que vai ser fermentado e virar álcool depois, durante a fermentação. Passando essa primeira etapa, a gente vai passar para a etapa de filtração, que é o segundo tanque. Ali a gente vai então separar a parte líquida, que é esse chá de malte, que a gente já chama de mosto, da parte sólida, que é o bagaço do malte. A gente transfere então essa parte, o filtrado, né, que a gente já chama de mosto, e a gente vai começar uma fervura. Então esse mosto vai ser fervido por pelo menos 1 hora. Nessa etapa a gente adiciona o lúpulo. O lúpulo é o que dá o amargor e equilibra a doçura da cerveja, senão ela seria muito adocicada. Cervejas têm mais lúpulo, menos lúpulo, dependendo do estilo. Então, terminada a fervura, a gente vai começar a transferir para os tanques de fermentação. Na transferência, a gente vai resfriar então o mosto de 90 e poucos graus para a temperatura de fermentação, cerca de 10, 12 graus. Adicionar o fermento e começar a fermentação. Então esse processo dura entre descer o malte e encher o volume do tanque, cerca de 8 horas. O que diferencia um chopp claro, uma cerveja clara, de uma escura? Bom, existem várias formas de se fazer cerveja clara ou escura. Aqui na nossa cervejaria a gente utiliza maltes especiais. Então a cerveja Pilsen, por exemplo, a gente não utiliza somente o malte Pilsen. Existem maltes especiais para dar um sabor diferenciado, característico e mais complexidade para a cerveja. No caso de uma cerveja bem escura, a gente utiliza malte torrado. Então também importado, vai dar um sabor característico de torrado, um pouco mais amargo para a cerveja. André, qual que é a continuação do processo nesses tanques de fermentação? Bom, então passada a etapa de produção, que demorou 8 horas, o tanque está cheio e já está com o fermento. Então, esse tanque vai ficar aqui pelo menos 1 semana fermentando, a temperatura controlada, cerca de 10 a 12 graus. O que acontece na fermentação? O fermento ele vai consumir os açúcares do malte e vai produzir álcool, gás carbônico e outros sabores desejáveis para a cerveja. Depois da fermentação, essa cerveja ela tem que maturar, porque ela está verde ainda. Ela não está tão agradável ao paladar, ela tem que descansar a baixa temperatura, 0 grau. No caso nosso, a gente deixa a cerveja maturando mais 15 dias. Então, o total do processo, 21 dias. Grande cervejaria costuma trabalhar com menos tempo. Aqui a gente não usa nada para acelerar o processo. A gente não usa nenhum aditivo, nenhum produto químico, é tudo natural. Então, a gente trabalha só com água, malte, lúpulo e fermento. E tempo adequado de fermentação e maturação. Passados 21 dias, a cerveja pode ser embarrilada ou engarrafada. Muito bem. Você comentou, antes da reportagem, a respeito da evolução, né? De 0,15 está crescendo, 10%. Obviamente que nós até comentamos aqui a respeito da questão da evolução econômica. Isso tem uma relação também com o aumento do poder aquisitivo das pessoas, né? À medida em que elas passam a ter um poder aquisitivo, melhor, quer dizer, se tivermos um país crescendo aí para frente, oxalá Deus ajude que siga esse caminho,
certamente haverá um público maior de consumidores, né? Perfeitamente. Para falar um pouquinho do perfil do bebedor de cerveja artesanal, é realmente isso que você está falando, Oswaldo. Primeiro que o poder aquisitivo está ligado, sim, com o consumo de cerveja artesanal por conta desse custo mais alto, custo mais elevado que ela tem, né? Hoje uma garrafa de 600 ml no mercado de cerveja artesanal varia de 10 a 15 reais aí, mais ou menos. Então não é o grande público que está consumindo. É um nicho de mercado realmente que busca esses produtos mais específicos, né? Mas mais do que o poder aquisitivo, está ligado bastante à cultura da pessoa. Então, eu li uma matéria recentemente delineando esse perfil do tomador de cerveja artesanal. Normalmente é um pessoal com maior grau de escolaridade, muitas vezes pessoal que já viajou para fora e que está aberto a entender o processo que a gente viu, as matérias-primas e os estilos e como aproveitar disso, né? Então, a cultura de quem está bebendo... Sei. Isso seria mais importante do que a situação econômica? Eu diria que sim, nesse momento sim. Isso para mim é novidade, né? E bate um pouco comigo, porque quando eu fui para Nova Zelândia em 2001 pela primeira vez, fiquei 4 meses lá, eu fui apresentado a um cabedal de cervejas lá que eu desconhecia. Num primeiro momento eu estranhei 2 coisas, o sabor e o preço, é lógico. E depois que eu voltei para cá, eu senti uma saudade danada daquelas cervejas, né? E topava até, obviamente que nós não estamos falando de um consumo, estou falando de um consumo, né, relativamente pequeno para um produto de um padrão superior, né? Quer dizer, mas eu senti falta daquelas cervejas. Uma vez que assim você conhece a cerveja artesanal e os estilos e se identifica com alguma coisa desse tipo, dificilmente você vai voltar a tomar essas cervejas de mercado. Assim. Lógico, vai tomar, mas podendo escolher. De repente uma cerveja de trigo te agrada mais do que qualquer outra. Você vai, né, eventualmente optar por tomar uma cerveja de trigo. Coisa que as cervejarias grandes não estão fazendo, né? Essa diversificação de sabores e estilos e tudo mais. Isso no Brasil, você diz? Estou falando de Brasil. No exterior, no exterior isso já aconteceu. Eu falo assim, os Estados Unidos é um mercado bem legal da gente olhar, porque nós estamos indo no mesmo caminho, né? Sim. Um pouquinho diferente de Alemanha, países da Europa ali, Inglaterra, Bélgica, que tem uma cultura já cervejeira um pouquinho mais, são até consideradas escolas de cerveja, assim, né? Cada um tem o seu perfil. Mas não é isso o Brasil. O Brasil está nesse caminho de evolução. Você vê nas prateleiras do supermercado cada vez mais espaço para cerveja artesanal, né? Sim. Então, aconteceu isso com o vinho algum tempo atrás, né? Também. Isso. Mostraram que o vinho não é tudo igual, dependendo da uva, do terroir e tudo mais. Só que a cerveja é uma coisa que é mais rápida, né? O brasileiro é tomador de cerveja. E é curioso, então ele acaba tomando cerveja, de repente até diariamente, coisa que não acontece com o vinho, né? Uhum. Então a cerveja artesanal tende a se expandir rapidamente aí. Você falou que nós temos aproximadamente 200 fábricas. Elas estão mais ou menos localizadas em que... Sul e Sudeste, a grande maioria. A grande maioria. Sul e Sudeste, Mas vem do sul por sul conta mais. Mais, sul né? Mais, sim, Está subindo, vamos dizer assim. Eu sei. Porque lá eles têm um pouco dessa cultura de imigração alemã ou europeia, que seja, que está mais enraizado na cultura deles, né? Então, recentemente estive em Blumenau, por ali tem muita fábrica. É clássico, né? Bastante fábrica artesanal, né? Joia. Muito bem. Vamos chegando ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Leandro, muito obrigado pelas explicações que você deu aqui. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com alguma coisa. Contribuiu sim, esse é um assunto muito instigante para todos nós. Afinal de contas, tomar uma cerveja degustativa, vamos dizer assim, é algo muito interessante para todos nós. Com certeza. Tá bom? Uma sexta-feira, acho que vou tomar uma cerveja logo mais. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer também. E assim chegamos ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los na próxima sexta-feira às 19h30. Tchau.